Oi pessoal, tudo bem? Vamos hoje para nossa sexta aula e vamos começar sentados. Então se acomode com as pernas cruzadas ou da forma que você achar melhor. E aí nesse primeiro momento vocês vão pensar só em espreguiçar. Então alonguem os braços para cima. Inclina também um pouco para as laterais. Então, vai seguindo a sua vontade de movimento. Você pode também alongar os braços à frente, espreguiçar para frente, curvando as costas. Se quiser levar as mãos na direção do chão, também pode. Aí vá voltando à posição sentada. E aí movimenta também agora o pescoço livremente, da forma que você achar melhor. Observando onde você alonga, observando o movimento que você faz e qual é a consequência desse movimento. Não precisa se demorar. Vá colocando o corpo em movimento. Muito bem. Agora você deita e já deixa as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão. Da mesma forma que fez sentado, vai fazer deitado o movimento de espreguiçar. Então, fique livre para alongar o braço no chão, atrás da cabeça, assim como alongar para o teto. Relaxa os braços agora do lado do seu quadril. E leva a cabeça para o chão do lado direito, como se fosse colocar a orelha direita no chão. Então, agora você alonga o pescoço e para no alongamento. Aproveita para perceber as suas costas no chão, para perceber o alongamento do lado esquerdo do pescoço. Vá voltando para o meio e leve agora a cabeça para o lado esquerdo. Observe a diferença de um lado para o outro. Provavelmente um lado chega mais perto do chão que o outro. Volte a cabeça para cima, olhando para o teto. E aí você pode entrelaçar os dedos atrás da cabeça, fechando os cotovelos vão apontar para o teto. E aí você vai levantar a cabeça, de forma que as mãos puxem a sua cabeça, o queixo vem na direção do peito para alongar a cervical. Volta a cabeça para o chão. E as mãos já estão atrás da cabeça, então agora é só deixar os cotovelos abertos, os cotovelos vão tocar o chão, o peito vai abrir, os ombros vão abrir. Você pode também acomodar as pernas da forma que achar melhor, pode manter assim, ou pode fazer uma borboleta, ou mesmo cruzar um pé por baixo do outro, deixando os joelhos soltos. E assim, dessa forma, você procura se acomodar. Se preciso, levanta um pouco o quadril, levanta às vezes as escápulas e vai procurando uma melhora de apoio.
E feito isso, você se concentra em respirar com atenção, observando se se sente confortável, se se sente relaxado nessa posição. E aí, se você não se sente relaxado, você procura alguma forma de melhorar isso, ainda que você precise mudar um pouco de posição. Vá fechando os joelhos. E agora você vai abraçar os joelhos, trazendo os joelhos na direção do peito. A cabeça continua no chão. E você descansa os ombros também na direção do chão. Então, apenas apoie os joelhos. Mais uma vez, observe se esse movimento te traz conforto. Volte os pés para o chão, mantendo os joelhos flexionados. E agora você vai cruzar a perna direita por cima da perna esquerda, mantendo as coxas próximas uma da outra, como quem senta numa cadeira de vestido, por exemplo, e cruza as pernas. E aí você pode escolher, ou você traz as duas pernas na direção do peito e tenta abraçar os dois joelhos, né? Ou segurando atrás da coxa esquerda, ou segurando no joelho esquerdo. E se você não alcança a perna esquerda, você pode deixar a perna esquerda no chão, como ela estava antes, e segurar só o joelho direito na direção do peito, de modo que o joelho direito fique na linha do meio do seu peito, no osso do externo. E aí você deveria sentir alongar a lateral do seu quadril, que é o glúteo médio. E para que isso fique confortável, é importante que a cabeça esteja bem posicionada e que o seu queixo esteja mais perto do peito. Desfaça esse lado e vai então repetir para o outro lado, agora trazendo a perna esquerda por cima da direita. Desfaça, volte os dois pés para o chão. Procure então agora, por um momento, observar os apoios que você tem no chão.
na cabeça, dos ombros, das costas, do glúteo e dos pés. E observe se você sente o seu corpo como um todo, da ponta do seu dedão até a cabeça. Procure observar se você consegue sentir presença em todas as partes do corpo. E é essa presença que você busca, que você também deve buscar na execução das outras posições. Com os dois pés apoiados no chão, da forma que você está. Se prepare para fazer a ponte. Então, os pés ficam paralelos na distância do seu quadril. Você eleva o quadril do chão. E aí, quem faz força nesse movimento é o posterior da coxa, o glúteo e a parte baixa das costas. E aí, você começa a posição normalmente fazendo mais força do que precisa. E conforme permanece na posição, procura um ajuste dessa força, né? Um ajuste entre o que é necessário para manter a posição com conforto. Vai então retornando para o chão. E sempre que você volta da posição, você aproveita esse tempo para observar como você se sente, né? Observar os seus apoios novamente. E aí você pode alongar as duas pernas por um momento, então descansa as pernas, descansa os braços. Volte a flexionar os joelhos, apoiando os dois pés no chão. E aí, então, você vai alongar a perna direita na direção do teto. E lembra que se você puder, você vai deixar o joelho alongado. No primeiro momento, deixa o joelho mais relaxado. Percebe se as suas costas estão apoiadas no chão. Então, procura deixar o corpo se acostumar com essa elevação. E se em algum momento você tiver vontade de alongar o joelho, você alonga. Então, se você faz muito esforço para manter a perna dessa forma, você vai procurando formas de achar só o esforço necessário para estar aí. Retorne essa perna
devagar para o chão. Acomoda o seu quadril. E repete a mesma coisa agora com a perna esquerda. Sempre procurando fazer só o esforço que você precisa para estar aí. E aí, normalmente, você presta mais atenção nessa perna, mas não se esqueça do restante do corpo. Volta o pé esquerdo para o chão. E agora você alonga as duas pernas juntas para cima. Vá levando as mãos para trás das coxas e use as pernas como apoio para levantar os ombros, levantar a cabeça e aproximar a sua cabeça das coxas. E você fica aí o tempo que achar que deve ficar. Vá retornando a cabeça para o chão, os ombros e abraça os joelhos mais uma vez. E agora, pensando no abdômen, numa variação da postura do barco, vocês vão lembrar do desenho da cadeira, da cadeirinha, que a gente faz muitas vezes em aula. E aí você estava então abraçando os seus joelhos, você vai então soltar os joelhos, seus braços apontam para o teto. E o seu joelho vai ficar na linha do seu quadril, como se as suas coxas fossem o assento da cadeira e a sua canela fosse a perna da cadeira. Então, aí você já faz um pouco de força com o abdômen, observe as costas, então, se puder, lembre do assoalho pélvico, contraindo o assoalho pélvico, a coluna vai ficar mais perto do chão. E aí você respira e na saída do ar vai levantando a cabeça, os ombros, vai levar as mãos na direção das coxas, na direção dos joelhos. Experimenta essa posição. Se você subiu e achou fácil, você pode alongar um pouco os joelhos, levando os pés para frente e não para cima. Volta para o chão, abraça os joelhos de novo. E agora você já sabe como é o exercício, então você escolhe como vai deixar as pernas. Você vai deixar na cadeirinha, né, joelho na linha do quadril, ou você vai alongar um pouco os joelhos. Então, respira e na saída do ar, faça mais uma vez, permanecendo o tempo que conseguir ficar sem sofrimento.
Assim que você tiver voltado, você pode alongar mais uma vez as duas pernas e os braços. E aí pensar na ideia do descanso. E aí, conforme você pensa que o seu corpo ele pesa na direção do chão, ou seja, você tira o esforço para estar deitado. Ao mesmo tempo que você faz isso, você vai observando se você consegue perceber da ponta do pé até a cabeça, colocando todas as partes que estão entre o pé e a cabeça. E aí você pensa que você está relaxado, mas ao mesmo tempo tem consciência do corpo todo, né? Então você está muito atento ao que acontece no corpo e às suas sensações. Vai então virando o corpo, trocando o corpo de posição. Então você vai colocar o peito no chão e já coloque as mãos na altura das axilas para fazer a postura da cobra. Então a palma da mão toca o chão, na altura das suas axilas, cotovelos para o alto. E aí você pensa na postura da cobra da mesma forma que pensou as outras posições. Você vai elevar os ombros do chão, pensando principalmente na parte alta das costas, que sustenta essa posição, essa extensão do tronco. E aí, se o seu pescoço estiver bem, você vai olhar para cima, alongando o pescoço. Ou também deixa o queixo mais perto do peito, deixando a cervical numa posição mais neutra. E aí você se coloca de uma forma em que a respiração aconteça normalmente e que você consiga estar presente na posição de uma forma natural. Então, cada um faz a sua e permanece na posição o tempo que achar adequado. Quando quiser, vai voltar para o chão, virando a cabeça para um dos lados.
Vai então voltando a cabeça pro chão, se você ainda não tiver voltado. E aí, com a mão nessa posição, na postura da cobra, vocês vão apenas fazer uma passagem para a postura da criança. Então, vou flexionando os joelhos, empurrando o chão. E aí, você senta sobre os calcanhares, levando a testa no chão, abrindo espaço entre as coxas para caber o seu peito. Deixa os braços relaxados. Vá levantando a cabeça e aí então você passa para a postura do gato. As mãos embaixo do ombro, joelhos flexionados, dorso do pé no chão. E aí você pode fazer 3 respirações pensando sempre na movimentação da coluna. Na hora que inspira, todas as curvas da coluna elas ficam exageradas, né? Coluna lombar, coluna cervical. E aí, na hora que você solta o ar, você curva bem a coluna, imitando um gato espreguiçando, né? Curvando as costas. Então, faça 3 respirações e aí volte para a postura do gato, para a postura da criança. Vai então passando para a postura sentada. E aí, sente-se com as pernas alongadas à frente do corpo, pernas unidas e alongadas. Essa postura é chamada de Dandasana no yoga. E aí, alonga os 2 braços na direção do teto, na direção das orelhas, respira fundo, alonga a coluna. E leva então os braços na direção da perna, abaixando a cabeça. Então, depois que você já alongou bastante os braços e as costas na direção das pernas, você vai relaxando, soltando um pouco mais essa intenção de esticar, até que o seu corpo se acomode. E aí observa o ponto em que você deixa de resistir a essa posição, onde o seu corpo, né, se adapta à posição que você pede para ele.
Vai retornando o corpo. E agora, se você puder, sente-se com as pernas cruzadas. Acomode bem o quadril no chão, os ossos do quadril. E aí pense em fazer uma inclinação lateral. Então, a mão esquerda vai tocar o chão na lateral do seu quadril. Respira subindo o braço direito e vai então se inclinando para a esquerda, dividindo o peso do tronco com o braço que está no chão. Observe o retorno, né? A volta do braço direito, até que a mão direita toque o chão. Respire subindo o braço esquerdo. E vai então inclinando de novo, agora para o lado direito. Procure tirar também esse peso do braço esquerdo. Então, o braço esquerdo ele tem a intenção de alongar, mas um alongar sem exagero, um alongar que não incomode o ombro. Vai retornando o braço esquerdo. Pense então em manter a sua coluna bem erguida, né? Coluna alinhada no seu eixo, então que vai na direção do teto e não se acomoda para o chão. E aí pense em torcer. Então a mão direita se apoia na perna esquerda, enquanto a mão esquerda toca o chão, atrás das suas costas, e você usa esses pontos de apoio para rodar o ombro esquerdo na direção das suas costas. Então, além de sentir a coluna torcer, também sente essa coluna crescendo. Vai então voltando. Faça a mesma coisa para o outro lado. Vai voltando o tronco. Descanse os braços sobre as pernas.
E aí, se você precisar mudar um pouco o corpo de posição, sentar de uma forma mais confortável para você também, faça isso. E aí, sentados da forma que você escolheu, pense nessa ideia de relaxar na posição, né? Ou seja, não fazer mais esforço do que deve para estar nela, mas o seu corpo também não está mole, né? Entregue, sem vida, sem energia. Então você está consciente do seu corpo, então você tem energia no corpo. Você respira buscando essa ideia de coluna que cresce, de coluna alinhada, mas ao mesmo tempo você não relaxa quando o ar sai. Você se mantém firme, mas buscando conforto nessa posição. Então, procure fazer esse exercício de respirar, pensando em crescer, sem exagero, sem esforço, e manter essa altura que você criou da coluna, da cabeça, essa sensação de estar alinhado. E aí você percebe que essa sensação existe e você tira o esforço que você não precisa dela. E agora você mantém a consciência do seu corpo, das suas sensações, e você amplia essa consciência para a respiração, fazendo uma respiração ampla, mas que respeita os limites do seu pulmão. E que quando você faz a expiração, você faz essa expiração de uma forma também natural. Como se respirar de uma forma consciente, respirar amplo, manter o seu corpo em pé, com energia, fosse uma coisa muito natural, né? Que você fizesse sempre assim, dessa forma. Agora então você começa a fazer a sua respiração nas suas contagens sempre de costume. Então inspira num tempo, retém o ar no mesmo tempo e dobra o ar na expiração, né? Dobra o tempo na expiração. Comece com as contagens na inspiração e na expiração. Faça algumas vezes assim. Depois, se sentir vontade, coloca a retenção também. Então, fazemos isso por 2 minutos.
Próxima vez que o ar sair, você pode encerrar essa respiração. E aí você pode mais uma vez deitar, se colocando numa posição confortável. Procura mais uma vez buscar a sensação de totalidade, então de perceber as mínimas partes do seu corpo. E aí você pode ampliar essa consciência também para as partes que às vezes você não pensa nelas. Então, às vezes você pensa nos dedos dos pés, mas não pensa nas unhas, né? Pensa no pé, na canela, mas não pensou no tornozelo. Então vá procurando partes que você talvez não tenha pensado que pudesse sentir. Vá treinando essa capacidade de ampliar a percepção de si mesmo. Vai então agora desfazendo qualquer preocupação de procurar alguma coisa e passa então para a condição daquele que observa, que percebe o que acontece ao seu redor, que percebe o que acontece consigo, mas que não interfere, que apenas assiste a todas essas interferências, mas que apenas assiste.
Faça então uma respiração profunda. Vai então se colocando na posição sentada mais uma vez. E aí você fica à vontade para finalizar da forma que achar que deve, fazendo seus agradecimentos, mentalizando coisas positivas, ou se mantendo em silêncio. Obrigada mais uma vez pela presença. Namastê. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos hoje para a nossa sexta aula e vamos começar sentados. Então, se acomode com as pernas cruzadas ou da forma que você achar melhor. E aí, nesse primeiro momento, vocês vão pensar só em espreguiçar. Então, alonguem os braços para cima, inclina também um pouco para as laterais. Então, vai seguindo a sua vontade de movimento. Você pode também alongar os braços à frente, espreguiçar para frente, curvando as costas. Se quiser levar as mãos na direção do chão, também pode. Aí vai